Tudo bem com vocês? Graça e paz. Bora para mais uma live de leitura bíblica. Vamos começar agradecendo aquele que nos permite estarmos aqui. Pai, te agradecemos por este momento maravilhoso. Te agradecemos pela oportunidade, Pai, de ler a sua palavra, porque nós sabemos que existem locais hoje no mundo em que não há mais liberdade sequer para ler a sua palavra, Pai. Nós ainda temos essa liberdade, então nos ajude a aproveitar ao máximo, Pai. Nos ajude a desfrutar ao máximo, Pai, dessa leitura, porque sabemos que chegará o tempo em que não será mais possível, Pai, ler a sua palavra. Sabemos que na tua palavra está escrito que nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Este momento está cada vez mais próximo, Pai. Então nos ajude a desfrutar desta maravilha que é ler a tua palavra, Pai. Então que nós possamos aproveitar, que nós possamos desfrutar, que nós possamos nos deleitar, Pai, ter prazer em ler a sua palavra, Pai, enquanto há tempo, Pai. Então convidamos o Senhor para estar aqui conosco. Sabemos que o Senhor é onipresente, mas te convidamos agora, Pai. Esteja aqui junto comigo, Pai. Esteja junto de cada pessoa que está vendo esse vídeo ao vivo, Pai, ou gravado. Esteja com cada um que está abrindo as portas do seu coração para receber a sua palavra. Esteja junto de cada pessoa que está abrindo o seu lar, Pai, para receber a sua palavra. Espírito Santo, esteja conosco aqui, nos dando entendimento, aumentando o nosso intelecto, abrindo os nossos olhos para os mistérios que há nessa palavra, porque nós precisamos de vocês para entender essa palavra, e nos ajude, Pai, a aplicar esta palavra todos os dias nas nossas vidas. Palavra que transforma, palavra que cura, palavra que revigora, que dá esperança, palavra que corrige, palavra que aponta os nossos erros, palavra que nos dá o caminho, palavra que nos ilumina, Pai. A sua palavra é maravilhosa, Pai. Poderíamos ficar aqui horas e horas elogiando a sua palavra e não seria suficiente, Pai. Nossas palavras não são suficientes para descrever, Pai, a maravilha da sua palavra. E a vida eterna vai ser conhecer o Senhor todos os dias. Então, por mais que nós busquemos na sua palavra, também não é suficiente para te conhecer, Pai. Isso aqui é só uma degustação, Pai. Isso aqui é só a entrada do menu. Nós queremos o menu completo, que é estar com o Senhor, e essa palavra é a porta de entrada, Pai. Então, coloque em nós essa urgência, Pai, de te conhecer. Coloque em nós esse desejo de saber quem o Senhor é, Pai. Coloque em nós o desejo de trilhar os caminhos desta palavra, Pai. Porque o Senhor nos escolheu, nos adotou como filhos e se revelou através de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e deixou tudo registrado nesta palavra para que nós tenhamos acesso. Então o Senhor se fez acessível a nós através desta palavra, e o Senhor fez essa escolha consciente, sabendo que somos pecadores, Pai. Então não há alegria maior de saber que somos escolhidos por Ti, desejados por Ti, para sermos Teus filhos, e o Senhor nos deixou tudo o que é necessário saber através dessa palavra, Pai. Então nos ajude a perseverar na leitura, não só até o fim deste ano, Pai, mas até o dia do retorno de Jesus Cristo, que nós possamos perseverar, Pai, na leitura, no estudo, na meditação, Pai, que nós venhamos a dedicar um tempo dos nossos dias, Pai, não a sobra, mas um tempo precioso dos nossos dias para ler mais a Tua palavra, Pai, porque esse é o combustível que precisamos, Pai, para prosseguir diante de tudo que está acontecendo, Pai. Se tivermos a certeza de quem o Senhor é, se tivermos a esperança de que essa história é verdadeira e a conclusão dela já está determinada, Pai, nada vai nos abalar, por mais difícil que esteja. Então que nós venhamos a olhar para Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom dia, Rose, tudo bem?
Então, bora começar aqui. Semana passada nós estávamos em Provérbios. A gente tinha começado o livro de Provérbios. Deixa eu só adiantar aqui. E a gente parou no capítulo 11 de Provérbios. E agora nós vamos para Provérbios 12. Deixa eu só confirmar aqui um negocinho, pessoal. A data, porque a memória já não é mais tanto assim isso. Então a gente vai para o capítulo 12 de Provérbios. Vocês podem ver que eu estou de blusa aqui, está um friozinho gostoso. Aqueles que gostam estão comemorando, aqueles que não gostam estão passando dificuldades, porque quem não gosta de frio sofre e está frio, pessoal. A casa está gelada. Então, para se esquentar só com a palavra de Deus mesmo e uma blusa, é claro. Então, bora lá para a leitura. Provérbios capítulo 12. Então, essa sessão de provérbios que nós estamos lendo, eles vão falar de sabedoria e insensatez e justiça e injustiça. Essa estrutura como que é? É um ou dois versículos falando uma verdade, o lado bom da coisa, por exemplo, a sabedoria, e o que significa não ter sabedoria. Então é um contraponto, sempre apresentando o lado positivo e o lado negativo. Essa sessão toda, ela vai até o capítulo 20 e... Deixa eu ver minha anotação aqui. 22, versículo 16. Então, desde Provérbios 10 até 22 vai ser essa sessão comparativa aí entre certo e errado. Então, capítulo 12, a gente vai ler o versículo 1 aqui, que é muito interessante. Então, está escrito assim: quem ama a disciplina, ama o saber. Quem detesta a advertência é um estúpido. Isso aqui não é um xingamento, é um apontamento para comparar. Quem ama a disciplina, quem ama ser corrigido, quem reconhece que errou e coloca valor nisso, o que acontece com essa pessoa? Ela vai ter amor pela sabedoria, pelo saber. E quem não ama ser corrigido é uma pessoa sem sabedoria. Vamos ler agora o versículo 18 do capítulo 12. 18 vai falar assim, ó: há quem use a língua como ponta de espada, mas a língua dos sábios produz cura. Então o que está dizendo aqui? Tem gente que fere com a língua e tem gente que cura com a língua. Então vai ser sempre esse comparativo entre positivo e negativo, certo e errado, bom e ruim, sábio e insensato, justo e injusto. Então sabemos o quão bom pode ser uma palavra boa e o quão ruim pode ser uma palavra má na nossa vida. Na verdade, a nossa vida pode ser medida através de boas coisas que ouvimos e coisas ruins que ouvimos. Então, tenham sabedoria no falar, e você não vai ter essa sabedoria a não ser que você a busque. E ela está onde? Aqui, na Bíblia. Versículo 19. O lábio sincero permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura um momento apenas. O que é interessante ler nesses versículos comparativos aqui? Alguns ditados populares que a gente conhece, a origem deles está aqui. É comum, a maioria das pessoas vai saber o que isso significa, ou já ouviu alguma vez na sua vida que a mentira tem perna curta. Então está aqui: a língua mentirosa dura um momento apenas. Então a língua mentirosa tem perna curta. Então alguns ditados populares que as pessoas comentam no seu dia a dia, a origem delas, a fonte está aqui na palavra de Deus. O capítulo 13 de Provérbios vai continuar, e aí eu vou lendo só alguns versículos aqui, porque na verdade todos são bons. Então eu poderia também ler cada um aqui para vocês, mas eu vou estar só destacando um ou outro. Então, do capítulo 13 eu destaquei aqui o versículo 24,
que diz assim: quem poupa a vara odeia o seu filho, mas quem o ama lhe aplica disciplina. Quem poupa a vara, está falando aqui quem não corrige, não está falando apenas de quem bate. Existe uma tendência na educação aí, que fala de educação positiva, não vou entrar em méritos. Também não preciso falar que quem bate no seu filho está certo ou errado. Não é meu papel aqui. Meu papel é falar para vocês aqui, extrair o significado, o sentido desse versículo. Quem não corrige o seu filho não ama. E o oposto de amar é o quê? É odiar. Então, se você tem filhos e não corrige, quando você identifica que seu filho fez algo de errado, você não aplica uma correção, como você vai corrigir, fica a seu critério. Eu não preciso falar o que é certo e o que é errado para você. O pai e a mãe são vocês. Mas quem não corrige o seu filho não o ama. Então, consequentemente, se você não ama, você está odiando. Não tem como você ser neutro nesse campo. Não há neutralidade. Ou você ama, ou você odeia. É sim um oposto do outro. É sim um extremo. Não tem, nesse ponto não tem meio termo. Na verdade, em nenhum ponto há meio termo. Se você não concorda com uma coisa, não tem como você ser isento. Você discorda. Você se eximir, você se excluir da opinião. Fala, não vou opinar sobre esse assunto. Significa que você discorda, você não é neutro. Você não tomar um lado ou outro não te dá neutralidade. Você ou concorda ou discorda. Então, esse meio aí que fala de isenção, você não opina, na verdade você está se colocando do lado oposto. Ou concorda ou não, e é isso que esse trecho de Provérbios vai nos ensinar. Não existe um versículo aqui falando você pode ser justo, injusto ou neutro. Não existe. Então, coloque isso na sua mente. Aprenda isso. Não existe neutralidade. Esse é um conceito que não está na Bíblia. Ser neutro não existe aqui. Ou você vota a favor ou você vota contra. Se abster de votar, você está sendo contra aquela opinião. Você não está favorecendo, então está sendo contrário. Agora vamos para o capítulo 14, também permanece nessa estrutura comparativa. Vamos ler o versículo 2. Quem caminha na retidão teme a Javé. Quem se desvia dos seus caminhos o despreza. Para corroborar o que eu acabei de falar, não tem neutralidade. Eu não quero seguir o caminho de Deus, então eu vou tomar um caminho neutro. Não existe. Você vai tomar o caminho oposto daquele que Deus está te mostrando. O caminho oposto a Deus, a gente já sabe, é o caminho do inimigo. Você vai estar servindo a um outro senhor. No Novo Testamento fala, não é possível servir a dois senhores. Não existe um asterisco nesse versículo, não existe uma observação dizendo, você não pode servir aos dois senhores, porém pode ser neutro. Não existe. Vamos ler o versículo 10, agora do capítulo 14. No versículo 10 diz assim, o coração conhece sua própria amargura, e de alegria nenhum estranho pode participar. Então vamos lá. O seu coração conhece a sua própria amargura, e a alegria do seu coração nenhum estranho pode participar dela. Significa o quê? Primeiro, essa alegria é para você desfrutar. E aqueles que são íntimos seus vão desfrutar junto com você. Significa que os estranhos não vão. Olha só que entrou um amigo meu de longa data, Maciel. Fala, Maciel, tudo bem? Significa que os estranhos não vão desfrutar da sua alegria. O que isso significa para nós hoje e agora? Você posta a sua alegria na sua rede social. Um estranho não vai desfrutar dessa alegria. Agora um íntimo seu vai desfrutar. Vai desfrutar. Agora a gente vai para o capítulo 15 de Provérbios.
E aqui eu separei vários versículos. Aqui eu vou ler do 1 ao 4 agora para vocês. Capítulo 15, versículo 1. A resposta suave aplaca a ira. Palavra que fere incita a cólera. Então, como eu falei, esse contraponto de certo e errado, esse comparativo entre um e outro. Então, uma palavra suave, ela vai acabar com qualquer discussão. E uma palavra que fere vai aumentar essa discussão. Versículo 2. A língua dos sábios torna agradável o conhecimento, mas a boca dos tolos vomita ignorância. Uma pessoa que é sábia, uma pessoa que se dedica a estudar qualquer conteúdo que seja, qualquer conteúdo, uma pessoa que se debruçou sobre isso e tem prazer no que está fazendo, o que ela vai falar não é que vai te conquistar, mas você vai perceber que essa pessoa tem propriedade no que ela está falando. Então, o contrário disso, o que é? Pessoas que não dominam o assunto vão falar qualquer coisa e qual que é o resultado disso? Essas brigas intermináveis que há na internet. Pessoas discutindo sobre pontos de vista, porém o assunto principal da discussão qual é? A pessoa vai ver, ela nem sabe, e se souber ela nem entende. Por quê? Porque ela não se aprofundou em estudar o que ela está comentando, o que ela está discutindo. Então, quando entra uma pessoa que domina o assunto, a discussão para. Agora, quando entra aquelas pessoas que estão ali só para falar, a discussão aumenta, e é o que a gente vê na internet. Discussões intermináveis sobre assuntos sem fim. O assunto começa com padaria e termina com aviação, e as pessoas vão emendando uma discussão na outra, perdem totalmente o fio da meada e não se atêm ao assunto. Por quê? Porque elas não dominam esse assunto. Versículo 3. Os olhos de Javé estão por toda parte, observando os maus e bons. Os olhos de Deus... Bom dia, Giovana, tudo bem? Os olhos de Deus estão sobre maus e bons. Então, não se preocupe de ver uma pessoa, um conhecido, um parente seu fazendo algo de errado, achando que Deus não vê. Deus está vendo. Esse é um jargão nosso cristão que a gente gosta de usar, né? Irmão, Deus está vendo. Só que quando uma pessoa faz algo de bom, a gente não declara, né? Irmão, Deus está vendo o que você fez de bom. A gente não fala, a gente costuma falar só porque é ruim, né? Mas Deus está vendo todas as coisas. Versículo 4. A língua saudável é árvore de vida. A língua enganosa despedaça o espírito. Olha que interessante esse versículo. A língua saudável é árvore de vida. E a língua enganosa despedaça o espírito. Quem que se deparou pessoalmente com uma árvore da vida na história da Bíblia? Adão e Eva. Uma língua enganosa chegou e despedaçou o espírito de Adão e Eva. Olha só que interessante. Então a palavra que vem de Deus é viva. A palavra que vem da serpente, de Satanás, do diabo, é morte. Então, dê ouvidos ao que te dá vida. E agora a gente vai lá para o versículo 23 do capítulo 15, que diz assim: a alegria para o homem saber dar uma resposta. Como é boa uma palavra no tempo oportuno. Então, para nós, homens e mulheres, é alegria saber dar uma resposta. Então, quando alguém nos pergunta algo que nós sabemos, para nós é uma alegria responder. Estar aqui falando com vocês não significa que eu sei tudo, mas saber estar aqui, sabendo que eu estou falando algo de que eu estou aprendendo, e caso venham perguntas, eu saber responder, isso para mim é uma alegria. Então, isso pode ser realidade na sua vida também. E para acabar o capítulo 15, a gente vai para o versículo 28. O coração dos justos, antes de responder, pensa bem, mas a boca dos ímpios vomita
maldade. Acabei de falar sobre pergunta e resposta. Então, eu não preciso ter prontidão para saber responder. Caso alguém me faça uma pergunta, eu posso responder sim na hora, mas o ideal o correto está escrito aqui. Antes de responder, pensa bem. Eu não preciso ter tudo na ponta da minha língua. Eu não preciso ter essa urgência em responder. Eu posso muito bem falar, ó irmão, vou meditar um pouco no assunto, vou buscar sabedoria, posso te responder depois? Então, olha que como um versículo ele vem se juntando ao outro, ele vem se interligando um ao outro. Capítulo 16 vai falar o seguinte: a prática da justiça que Deus deseja. Então nós vamos ver vários princípios aqui voltados à justiça, e essa justiça não é nossa, é de Deus, e é o que Deus deseja de nós. Então vamos ver aqui o capítulo 16, versículo 4. Tudo o que Javé realizou tem seu propósito, até mesmo o ímpio para o dia da desgraça. Então vamos lá. Isso aqui é uma justiça que Deus deseja. A justiça é dele, não é nossa. Então, tudo o que Deus fez tem um propósito, e esse propósito é justiça. Versículo 20. Quem mede as palavras encontra sucesso, e é feliz quem confia em Javé. Acabei de falar da pessoa que pensa bem antes de falar. Tem aqui mais uma confirmação disso. Quem mede suas palavras encontra o que? Sucesso, é bem sucedido no que fala. E qual que é o fruto disso? Feliz é aquele que confia em Javé. Eu não preciso ter urgência em saber responder com as minhas palavras. Eu posso buscar as palavras de Deus aqui. Isso me traz o quê? Alegria. Por quê? Porque eu confio em Deus para dar uma resposta. Essa resposta não precisa vir da minha sabedoria. Este livro, principalmente, é o que mais fala da busca pela sabedoria. Essa sabedoria não é nossa, ela é de Deus. E feliz é aquele que confia nessa sabedoria para saber responder. Capítulo 17, versículo 17. Esse versículo é famoso. Então, vamos ler aqui Provérbios 17, 17. Amigo ama em qualquer tempo, e o irmão nasce para o tempo do perigo. Eu vou ler em outra versão aqui para vocês, porque esse versículo ele é bem interessante. Espera só um momentinho. Vamos lá. Provérbios 17, 17. Tem até música sobre esse versículo aqui. Vamos ler na versão NVI. O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Algumas traduções trazem angústia. Na angústia nasce o irmão. Então, olha lá. O amigo ama em todo tempo. Fala, seu João, tudo bem? O amigo ama em todo tempo, mas na angústia nasce o irmão. Então, nós falamos muito, jargão evangélico, jargão cristão, chamar a pessoa de irmão e irmã. E o amigo, ele ama em todo tempo. Então, significa que o amigo, ele é mais íntimo do que o irmão. Ele ama o tempo todo. Jesus disse para os discípulos, não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porém, o irmão ele só vai nascer no momento de dificuldade. Então, se você está chamando uma pessoa de irmã, mas ela não passou um momento de angústia com você, pode ser que essa palavra não tenha tanto significado. Agora, aqueles que sofreram juntos, que foram apertados juntos, que foram exprimidos juntos, aí sim nasce um relacionamento de aliança. E aí sim nasce essa relação de irmão. Por quê? Porque sofreu junto.
Não estou falando para você parar de chamar os seus irmãos de irmãos, mas saiba isso, tenha isso em mente, que o irmão nasce no tempo de dificuldade. Então, estamos sendo espremidos como igreja no geral. Isso vai gerar intimidade entre nós. Tenha isso em mente, que você vai olhar o sofrimento de uma forma diferente. Agora a gente vai para o capítulo 18, vamos ler o versículo 1. Provérbios 18, 1. Quem se isola busca seus próprios desejos e vai contra qualquer conselho. Acabei de falar aqui sobre o relacionamento de irmãos, como nasce. Quem se isola não vai participar de nada disso. Quem se isola ele não está se isentando de relacionamento, ele está sendo contra relacionamentos. Então olha só como é importante como um versículo casa com o outro. Quem se isola foge da intimidade. Ele não está sendo neutro, não me relaciono porque eu não me dou bem com ninguém, eu não quero, não. Eu sou contrário ao relacionamento, eu não quero, eu não gosto. Então, isso é um sinal de uma pessoa ferida que não foi curada ainda. Pessoas curadas têm prazer em se relacionar. Pessoas feridas, elas fogem do relacionamento. Elas se isolam. Versículo 12. Antes da ruína, o coração humano se enche de orgulho, mas antes da honra vem a humildade. Então, aquele que se orgulha, qual é o fruto do orgulho? A ruína. Aquele que se gaba de tudo, que conta vantagem. Mas aquele, olha que interessante, ele aponta primeiro o fruto aqui, antes da ruína. A ruína é fruto do quê? Do coração humano que se enche de orgulho. E agora ele aponta o quê? Mas antes da honra, a honra é o fruto. O que vem antes da honra? Vem a humildade. Então ele está te apontando o fim aqui já. A sua ruína você vai encontrá-la se o seu coração se encher de orgulho. Então ele está apontando já o destino. Se o seu coração é orgulhoso, o destino dele será ruína. Porém, ele está te apontando agora o outro destino. Se o seu coração é humilde, você alcançará honra. Então ele primeiro te aponta o destino para que você saiba o que você estará buscando. Versículo 14. O espírito humano dá sustento na doença, mas quem levantará o espírito abatido? O espírito humano aqui está falando de você se unir a pessoas para sustentá-las na dificuldade. Então, um espírito animado, um espírito com esperança, não vai estar sozinho. Não tem como uma pessoa sozinha ter esperança. Então, mais uma vez, ligando um versículo no outro, a pessoa que se relaciona, a pessoa que tem irmãos ao seu lado, que sofreram junto, o que vai acontecer aqui? Na doença terão sustento, mas aquele espírito que está abatido, na doença é normal ficar abatido. Quem vai levantar essa pessoa se ela estiver sozinha? Então, invista em relacionamentos. Se você não está curado, busque a cura e saiba que um relacionamento vai te curar. Sozinho você não vai se curar de nada. Você pode até estar doente fisicamente, tomar remédios e fazer um tratamento, a doença física será curada. Porém, a doença espiritual na alma continuará. Só quem cura uma doença na alma é Deus e através de um relacionamento. Ele não vai te curar para que você viva sozinho, ele vai te curar para que você viva em união, em comunidade, com pessoas. Se não fosse assim, Deus teria criado só Adão e permaneceria aí. Porém, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e criou uma mulher para estar com ele. Homem e mulher Deus criou e nos apontou como que devemos nos relacionar. Não vou entrar em assuntos polêmicos, mas a verdade está clara
neste conceito. Deus criou homem e mulher para se relacionar. Podemos ter amizades, homem com mulher, mulher com homem? Vou deixar aberto para que você pense e chegue a uma conclusão com Deus, mas o relacionamento íntimo é homem e mulher e ponto final, não há o que discutir. Vamos agora para o versículo 24 do capítulo 18, ressaltando mais uma vez aqui que um versículo se liga no outro. Temos que buscar relacionamentos para que tenhamos esperança, para que possamos ser fortalecidos, só que existe uma consequência negativa para isso. A gente vai ver aqui no versículo 24. Muitos amigos levam para a ruína, mas existem amigos mais queridos que um irmão. Então, ao se relacionar, se você tiver um círculo muito grande de pessoas, você não vai conseguir se relacionar intimamente com muitas pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Jesus, ele interagiu com quem? Com todos, todas as pessoas, Jesus interagiu. Porém, com quem ele se relacionou? Com 70 discípulos escolhidos. E com quem que Jesus se relacionou intimamente? Com 12. Desses 70, o relacionamento íntimo era com 12. Agora, aqui, existem amigos mais queridos que um irmão. Quem eram os amigos mais queridos de Jesus? Dentre os 12, tinham 3. Então, isso é um princípio para nós levarmos para a nossa vida. A gente não vai se dar bem com todo mundo. Nós podemos ser alegres, expansivos, bem relacionados, porém a gente não vai se dar bem com todo mundo. Isso não é motivo para que você não interaja com todos. Interaja sim com todos, porém escolha os seus relacionamentos. E nesses relacionamentos escolhidos, tem intimidade no grupo pequeno de pessoas. Os seus amigos verdadeiros serão poucos. Então, não estranhe se você tiver apenas um amigo verdadeiro. Jesus teve 3. Dos 3, um ainda negou Jesus. Olha só, frustrou Jesus. Frustrou não, feriu Jesus. Um desses 3 amigos íntimos ainda feriu Jesus. Olha só, então magoou Jesus, entristeceu, por quê? Porque o negou na frente de todo mundo. E no íntimo tinha falado, não te negarei por nada. Então olha só como são princípios valorosos que estão aqui nesta palavra, e cabe a nós lapidá-los, buscá-los, descobri-los, para que a gente aplique isso na nossa vida. Então, se você tem um amigo íntimo na sua vida, se alegre, porque você está vivendo conforme a Bíblia nos ensina. Você está atingindo algo que só Deus pode te dar. Capítulo 19, a gente vai ler o versículo 14. Casa e fortuna são herança dos pais, e mulher de bom senso é dom de Javé. Aqui eu separei porque vamos falar para os casados. Então, um cônjuge de bom senso, aqui está falando da mulher, é dom de Deus. Bens materiais você pode herdar, agora você não herdará uma boa esposa. Isso é um dom de Deus. Então fica o mistério para nós buscarmos aqui. Capítulo 20, a gente vai ler o versículo 5. Os conselhos são como águas profundas no coração humano. O homem inteligente sabe como buscá-los. Então, quando estamos numa situação, é bom buscar conselhos. Porém, há um conselho a ser buscado na profundeza do seu coração. Esse conselho você só vai alcançar buscando em Deus. Aqui fala que o homem inteligente sabe buscar esse conselho profundo no seu coração. Agora a gente vai para o versículo 30. Capítulo 20, versículo 30. Feridas e chagas purificam do mal,
Os golpes purificam as profundezas do ser. Olha que conselho maluco. Feridas e chagas purificam do mal. Golpes purificam as profundezas do ser. As dificuldades vão te purificar. A dor, o sofrimento, as feridas vão te purificar do quê? Do mal. Não significa que uma pessoa que não tem doenças não será pura, não é isso. Os sofrimentos que nós somos afligidos, alguns deles por escolha própria, outros nem tanto, é Deus nos purificando do mal. Isso muda a sua visão para saber enxergar o benefício de um sofrimento. Um sofrimento tem benefício porque Hebreus 5:8 diz o quê? Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, sofrimento produz aprendizado, te purifica do mal. Capítulo 21, vamos ler o versículo 3. Para Javé, a prática da justiça e do direito vale mais que sacrifícios. Em alguns versículos, principalmente Oséias, Deus diz que ele prefere justiça a sacrifícios. Ele prefere que eu e você sejamos justos como ele é justo. Isso é melhor do que sacrificar. Então, há uma sabedoria a ser extraída aqui. Há uma sabedoria a ser extraída deste versículo. Vou ler ele novamente, capítulo 21 de Provérbios, versículo 3. Para Javé, a prática da justiça e do direito vale mais que os sacrifícios. Seja justo na sua vida. Isso para Javé, para Deus, é importante. Agora a gente vai ler o versículo 30 do capítulo 21. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho que prevaleçam diante de Javé. Então vamos lá. Você pode buscar aplicar tudo isso que está aqui. Nós estamos obedecendo a Deus na plenitude se a gente fizer tudo isso, certo? Certo, porém isso não prevalece diante de Deus, porque Deus é maior do que isso. Isso aqui é um vislumbre, isso aqui é uma degustação de quem Deus é. Então, sabendo tudo isso, isso é para nos mostrar que nós somos inferiores a Ele. Deus é soberano. Nem que você saiba tudo, isso não prevalece diante de quem é tudo. Capítulo 22, versículo 4. Os frutos da humildade são o temor de Javé, a riqueza, a honra e a vida. Então, a porta de entrada para uma vida satisfeita com Deus é a humildade. A humildade te leva a temer a Deus. Quando você teme a Deus, você alcança o quê? Riqueza, honra e vida. Riqueza não só material, mas o que você tiver vai ser suficiente para você. Vai ser tudo o que você precisa. Uma pessoa que tem tudo o que precisa, ela é extremamente rica, porque ela não precisa de mais nada. Versículo 9. Quem tem um olhar generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com o pobre. Eu particularmente busco isso, não para aparecer, mas eu já orei e ainda oro para que Deus me dê um coração generoso, para que o que eu tenho possa ser repartido, porque o que eu tenho não é meu, é Deus que me deu. Se uma pessoa está precisando, eu posso repartir. E o generoso, ele não dá do que sobra. O generoso, ele dá a parte dele. Ele fica feliz em ficar sem para dar para quem precisa. Esse aqui é um princípio maravilhoso, um princípio importantíssimo. É uma honra você ter algo e dar, porque quando você doa, você sabe que não é seu. E pessoas podem estar mais necessitadas do que você naquele momento. Então você dá o que é seu. Você não se importa sequer de ficar
sem. Isso não é um sacrifício de tolo, isso é um sacrifício honroso. É algo digno de agradar o coração de Deus. Então, ore e peça um coração generoso. Generosidade não é quantidade. Generosidade é doar com amor. Agora a gente vai para a sessão da Palavra dos Sábios. Ela vai do capítulo 22, versículo 17, até o capítulo 24, versículo 22. Essa sessão ela está descrita assim aqui na minha Bíblia. Na sua Bíblia pode ser que não tenha esse subtítulo. Mas a gente vai ler agora o versículo 29 do capítulo 22. Versículo 29. Você já viu um homem perito no seu trabalho? Ele será apresentado para servir a reis e não pessoas sem importância. O que a gente pode tirar disso aqui, pessoal? Você já viu uma pessoa perita no seu trabalho? Aquela pessoa que faz muito bem. Ela vai ser colocada para servir a pessoas maiores. As pessoas olham para isso e só pensam em promoção salarial, mas não é. Você, quando for perito no seu trabalho, eu não estou falando de competência apenas, mas quando você for sábio, quando você for perito, quando você estudar e ter domínio sobre todas as áreas do seu trabalho, você será colocado para servir pessoas maiores. Pode vir uma recompensa financeira por isso? Com certeza. Deus não nos deixa passar necessidade. A sua necessidade pode vir a aumentar. Deus sabe de todas as coisas. Então busque ser perito no seu trabalho. Não espere reconhecimento, porque quem reconhece é Deus. Bora para o capítulo 23 agora. Vamos ler os versículos 17 e 18 do capítulo 23. Versículo 17. Que o seu coração não tenha inveja dos pecadores, mas tenha sempre o temor de Javé. Pois é certo que haverá um futuro e a sua esperança não será destruída. Que o seu coração fuja da inveja, que você fuja da inveja e tema a Deus. Por quê? Porque haverá um futuro e a sua esperança não será destruída. Significa que um coração invejoso é destruído, não tem esperança. Capítulo 24 agora, vamos ler os versículos 12 e 16. Vamos lá para o 12. Pois você poderá dizer, não temos nada a ver com isso. Mas não existe alguém que pesa os corações? Sim, sabe tudo aquele que vigia sobre a sua vida e pagará a cada um conforme as suas obras. Lembra que eu falei sobre isenção? Está aqui. Eis que não temos nada a ver com isso, você poderá dizer. Não tenho nada a ver com isso. Mas não tem alguém que pesa os corações? Você tem certeza que você não tem nada a ver com isso mesmo? Está aqui a indagação. Existe alguém que pesa e sonda o seu coração. Salmo 139 diz, tu me sondas e me conheces. Então, fuja da isenção, você não está sendo isento. Não fique falando, não tenho nada a ver com isso. Nas situações em que vivemos, temos sim a ver com isso. Você pode ser a favor ou contra. Seja a favor do que é correto e seja contra o que é contrário a este correto. Seja a favor do que é correto para Deus. E o que é contra Deus, seja contra também. Não vem com esse papo de não tenho nada a ver com isso. Não é responsabilidade minha. É sim, porque envolve a sua vida. Agora a gente vai para o capítulo 20 e... Peraí.
capítulo 25. Não. Capítulo 24 ainda. Temos aqui outra seção que é outras palavras de sábios. Lembrando que o livro de Provérbios, a maioria foi escrita por Salomão e seus servos que anotavam a sabedoria que eles bebiam de Salomão. Então, o livro de Provérbios, na sua maioria, ele é assim. Então, começa uma outra sessão aqui no capítulo 24, e ele vai apontar para o quê? Contra julgamentos parciais, revides e preguiça. Vai ser essa sessão aqui, do capítulo 24, versículos 23 a 33. Então a gente vai ler agora o versículo 29 do capítulo 34, que diz: Nunca diga, vou fazer para o outro o mesmo que ele me fez. Vou retribuir a cada um conforme o seu agir. Nunca pague na mesma moeda. Qual que é a moeda de Deus? Justiça. Uma pessoa foi injusta com você. Qual que é a moeda de Deus? Seja justo com ela. Ser justo não é punir a pessoa pelo que ela fez de errado. Quem é o juiz é Deus, não é você. Estou falando de justiça de Deus aqui e punição. Existem leis a serem seguidas, estamos aprendendo sobre elas, porém existem leis dos homens que os homens criaram, algumas baseadas aqui na Bíblia, outras não. Então, vamos esclarecer o assunto aqui. A pessoa, aqui está falando, não retribua na mesma moeda. A pessoa te roubou, não roube ela. Existe uma lei dos homens que pode puni-la? Deixe a encargo do juiz, pois autoridades são instituídas por Deus para isso. Não se importe se a pessoa será punida ou não. É difícil lidar com injustiça, por quê? Porque nós temos a fagulha de Deus dos nossos corações, você seguindo Deus ou não. Essa justiça de Deus está implantada no seu coração, sim. Valores morais que não foram ensinados por ninguém para você estão no seu coração porque Deus os colocou aí, tá? Então, é difícil lidar com injustiça, mas se não houve a paga que você queria para essa pessoa, você quer que ela sofra pelo que ela fez por você, se a justiça dos homens não satisfez a sua vontade, o que vai acontecer? A justiça de Deus vai resolver a situação. A sua vontade é a mesma vontade de Deus, porque uma pessoa que errou, vamos usar a questão do roubo. A pessoa que roubou, de acordo com a Bíblia, ela tem que restituir o roubo e colocar um acréscimo para que esse acréscimo pese para ela não venha a roubar novamente, ela se arrepender desse roubo. A justiça humana pode não suprir essa necessidade. A justiça divina suprirá com louvor esta necessidade. Qual que é o nosso papel quando se fala de justiça? Uma pessoa roubou o seu celular. Ela devolveu? Perdoe. Ela não devolveu? Perdoe. Acumule brasas sobre a cabeça daquela pessoa praticando um ato de justiça, porque isso pode salvar a vida dela. Esse ato pode constrangê-la a ponto dela vir a se arrepender e se entregar a este Deus maravilhoso que nós declaramos que nos entregamos. Perdoe. A justiça divina é isso. Deus não retribui mal com mal. Deus retribui mal com justiça. A justiça de Deus, ela com certeza será mais misericordiosa do que a nossa. Capítulo 25. Agora chega uma segunda sessão de Provérbios de Salomão.
A gente vai ler o versículo 2. Capítulo 25, versículo 2. Aqui vai falar da sabedoria na convivência social. A glória de Deus é ocultar uma coisa. A glória dos reis é examiná-la. Então, a glória de Deus é esconder isso aqui de nós. A nossa glória é desvendar isso aqui. E isso envolve o quê? Envolve a nossa convivência com os outros. Aqui está falando do rei. A gente pode pegar esse exemplo e colocar para um líder, para um chefe de família, né? Para uma pessoa que coordena pessoas no seu trabalho. A glória de Deus é esconder as coisas dos homens. A glória dos homens é desvendar essa sabedoria. Capítulo 26, versículos 18 e 19. Como alguém que se faz de louco e atira flechas ardentes e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava apenas brincando. Quantas vezes na nossa vida a gente fez algo que não devia, sabia disso e ainda teve a cara de pau de falar: ah, eu estava brincando. Não estava brincando. Essa flecha que saiu da sua boca feriu a pessoa e você taxou aquilo de brincadeira. Não é brincadeira. Então, pese muito bem as suas palavras. Capítulo 27, a gente vai ler o versículo 5 agora. É melhor uma repreensão aberta do que um amor disfarçado. O comentário desse último versículo aqui que eu fiz já é uma repreensão aberta, serve para mim. Não brinque com as pessoas, ferindo elas e falando que é brincadeira. Essa é uma repreensão aberta. Estou falando para você aí que está me ouvindo. Não fira as pessoas e fale que é brincadeira. É o quê? Agora a gente vai ler de novo o versículo 5. É melhor uma repreensão aberta do que um amor disfarçado. A pessoa me feriu, falou que é brincadeira, eu fico quieto, eu tento me permanecer neutro para não brigar com ela. Ser neutro está errado, você é contra, apenas não falou nada. Tá certo brigar por isso? Não, mas eu posso falar para essa pessoa abertamente: não gostei do que você me falou. Ah, mas foi brincadeira. Essa é a sua opinião, eu não gostei do que você me falou. É melhor uma repreensão aberta do que um amor disfarçado. Versículo 17. Esse aqui também é famoso, é bom. Eu gosto de lembrar desse versículo aqui quando eu estou passando um atrito com uma pessoa próxima de mim. Por quê? Eu vou ler aqui para vocês. O ferro se afia com ferro, e a pessoa se afia com a presença de seu próximo. A Bíblia nos diz que somos pedras vivas no Novo Testamento. Pedras vivas, quando bate uma com a outra, sai o quê? Atrito, faísca. O que isso gera? Um afiando o outro. Vai chegar uma hora que isso aqui não vai ter mais, ó. Esse atrito aqui não vai. Estaremos afiados um com o outro. Não terá mais atrito. Um já terá afiado o outro, não vai mais sair faísca. Os dois estarão unidos, sem espaço, sem divisão. Então olha só que interessante isso aqui. Versículo 19. O rosto se reflete na água. O homem se reflete nas decisões do seu coração. Nossas atitudes revelam quem somos. O reflexo da água, o reflexo do espelho reflete a sua imagem, revela o que a sua imagem é. Sua atitude reflete o seu coração, quem você é. Agora a gente vai ler um trechinho maior aqui, versículos 23 a 27, do capítulo 27. Conheça bem o estado das suas ovelhas, preste atenção em seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Corte o capim, e quando
o broto aparecer, ajunte o feno das montanhas. Assim você terá ovelhas que lhe darão roupa e cabritos para comprar um campo. As cabras lhe darão leite suficiente para alimentar você, suas famílias e suas criadas. Qual que é o ponto aqui, pessoal? Conheça bem o estado das suas ovelhas. Agora é um alerta que eu estou dando aqui para os líderes. Conheça o estado das suas ovelhas. Preste atenção no seu rebanho. Jesus falou para Pedro lá na frente: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Pedro, a ponto de explodir, fala: amo. Fala: então cuida do meu rebanho. Então aqui é desse rebanho que está falando aqui. Preste atenção no seu rebanho. Cuide das suas ovelhas. Por quê? Essas ovelhas não vão te dar sustento material. Pode ser, mas o que está sendo falado aqui, elas vão te dar segurança, vão cuidar de você, vão suprir as suas necessidades. Então, teremos segurança num rebanho saudável. Capítulo 28, estamos quase acabando, pessoal. Salomão vai falar da sabedoria ao governar. Então vamos ler o versículo 7 do capítulo 28. Quem observa a lei é filho inteligente, mas o amigo de corruptos envergonha seu pai. Que lei que Salomão está falando? Esta. E a lei humana também deve ser observada, porque lá no Novo Testamento Deus fala para a gente respeitar as leis. Se uma lei foi criada por um por um grupo legislativo, deputados, se foi criado pelo legislativo, validada pelo executivo, essas autoridades são instituídas por Deus. Então, se existe uma lei, é Deus que fez. Preste atenção nisso. Essa lei deve ser observada. Você não precisa concordar com toda a lei, mas essa lei deve ser observada. Não infrinja esta lei. Ponto final. Capítulo 29, a gente vai ler o versículo 13. O pobre e o opressor se encontram, mas é Javé quem concede a luz aos olhos de ambos. Estamos falando de justiça e injustiça. Aqui fala do pobre e do opressor. O que acontece com eles? Se encontram. Quem concede a luz para eles? Deus. Deus. Então, falei agora há pouco. Não infrinja a lei. A lei está errada. Você tem poder de alterar uma lei? Não. A lei está errada? Tudo bem, não infrinja. Quem dará a luz sobre esse assunto é Deus. Capítulo 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovada. Ele é escudo para quem nele se abriga. Cada palavra de Deus é comprovada. A palavra de Deus para nós é o suficiente. Não saia contrariando a tudo e a todos, porque você conhece a palavra de Deus e sabe que ela é comprovada, que ela é tudo, que ela é verdade. Mas respeite a tudo e a todos. Seja justo, haja com misericórdia. É isso que Deus quer de nós. Capítulo 33, versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, Midá e Midá. Existem três coisas insaciáveis e uma quarta que nunca diz chega. Vou parar por aqui, porque a sanguessuga está falando o que aqui? No finzinho do Antigo Testamento, Israel é tratado dessa forma, Midá e Midá. As pessoas só querem e querem, cada vez querem mais e mais e mais. Então, cuidado
com a ganância. A sanguessuga, para que ela serve? Ela suga o sangue, se alimenta dele. Suga o sangue, se alimenta dele. Suga o sangue, se alimenta dele. Mais nada. A sanguessuga só faz isso. Ela só quer o alimento. Quer e quer. Então, cuidado com a ganância. Capítulo 31, versículos 8 e 9. Vamos ler aqui. Abra a boca em favor do mudo e em defesa dos abandonados. Abra a boca e julgue com justiça, defendendo a causa do pobre e do indigente. Completando o que já falei, não seja neutro. Não seja neutro. Porém, abre a boca e julga com justiça, defendendo quem? O pobre e o indigente. Abra a boca e seja a voz de quem? Daquele que não tem voz. Seja a defesa daquele que não pode se defender. Com justiça. Justiça de quem? De Deus. Capítulo 30, versículo 10. Mais um recado aqui para os casados. Quem poderá encontrar uma mulher de valor? Ela vale muito mais do que pérolas. A mulher valorosa você não encontra, Deus quem te dá. A pérola você não encontra, é a concha que te dá essa pérola. Agora, o que você faz com a pérola, aí sim tem sua ação. Você cuida, você honra, você exalta, você faz de tudo para demonstrar o valor que essa pérola tem para você. Então, mais um mistério para casados aqui. Capítulo 31, versículo 30. A graça é enganadora e a beleza é passageira, mas a mulher que teme a Javé merece louvor. Então, se você encontrou essa mulher de valor, ela teme a Deus, está falando aqui que ela merece louvor. São uma das poucas passagens da Bíblia que fala sobre merecimento. Porque nós não merecemos a graça de Deus. Mas se você possui não. É um termo que as pessoas podem não entender. Mas se ao seu lado há uma mulher de valor que teme a Deus, está escrito aqui na Bíblia. A mulher que teme a Deus merece louvor. Então, homens, saibam o que fazer, busquem em Deus a sabedoria. Aqui nós concluímos o livro de Provérbios. Foram apenas 2 lives só, mas é um conteúdo maravilhoso. Olha quanta coisa boa e bonita tem para estudar aqui nesse livro. E agora a gente vai para Eclesiastes, também escrito por Salomão, né? E aqui é um lado mais intimista. Provérbios são conselhos em geral. Agora aqui é mais a visão pessoal sobre como aplicar na sua vida. Também serve para aplicar no geral, mas é uma visão mais intimista de Salomão aqui. E aqui fala das ilusões da vida, na introdução aqui, capítulo 1, versículos 1 e 2. Capítulo 1, versículos 3 a 12, vai falar que a mesmice cansa. Isso nos atinge com frequência. Capítulo 3, versículos 12 a 18, já falei aqui sobre isso. Sabedoria traz sofrimento. Quando sabemos das coisas, isso pode nos atingir porque nós estamos vendo as coisas e às vezes não está do jeito que a gente gostaria. Mas não significa que está errado. Saber disso pode nos trazer sofrimento. O sofrimento vai trazer crescimento, vai trazer entendimento, vai trazer sabedoria. Então, saiba observar as coisas, saiba aprender com as situações. Capítulo 2, versículos 1 a 11, vai falar o que sobra da riqueza e do poder. A gente vai ler o versículo 10 aqui. Dei aos meus olhos tudo o que eles pediam, não privei o meu coração de nenhum prazer.
Sabia desfrutar de todas as minhas fadigas. Esta foi a minha porção em todo o meu cansaço. Aqui, pessoal, é minha opinião, tá? Aqui mostra a ruína de Salomão. O que ele fez? Tudo que os olhos dele quis, ele deu. O que mais? Não privei meu coração de nenhum prazer. Então, tudo que ele desejou, ele fez. A gente acabou de falar da ganância da sanguessuga, me dá, me dá, me dá. A ganância de Salomão levou-o à ruína, porque tudo que ele quis, ele podia comprar. Então, se você acha que o dinheiro é solução de problemas, aqui tem um homem que teve tudo o que o dinheiro pôde comprar e a conclusão dele é que não valeu a pena. Então, cuidado com a ganância do seu coração. Capítulo 12, versículos 18 a 26, vai falar: alegrar-se com o trabalho é dom de Deus. Aqui Salomão falou que ele sabia desfrutar da fadiga. O que é? Todo o trabalho dele gerou um fruto. Ele falou que sabia desfrutar disso. Porém, ele viu que a ganância não teve um bom resultado. Agora ele vai falar o contrário. Ele vai falar qual é o prazer de desfrutar do dom do seu trabalho. Vamos ler os versículos 24, 25 e 26 do capítulo 2. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e desfrutar do produto do seu trabalho. E mesmo isso eu vi que vem das mãos de Deus. Pois quem pode comer e quem pode desfrutar se isso não vier de Deus? Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria ao homem que lhe agrada. Mas Deus dá como tarefa ao pecador ajuntar e acumular, para depois dar a quem agrada a Deus. Também isso é ilusão e corrida atrás do vento. Não precisa explicar, o texto é autoexplicável. Correr atrás das coisas para juntar e acumular é correr atrás do vento. Saber desfrutar do produto do seu trabalho é de Deus, vem de Deus isso. Isso vem de Deus. Então, seu trabalho te permite o quê? Desfrutar dessas coisas. Para mim é um prazer comprar livros e ler. Eu tenho que saber desfrutar e isso vem de Deus. Agora, a ganância de comprar mais do que eu posso guardar é correr atrás do vento. Então, o fruto do seu trabalho passa a ser uma coisa ruim de se consumir. E Deus vai dar isso daqui para quem agrada a Ele, porque essas pessoas vão saber se agradar disso e eu não estou sabendo. Então, sabedoria, pessoal, busque sabedoria. Capítulo 3, para encerrar a nossa live de hoje. O tempo certo e o trabalho, versículos 1 a 15, vai falar de tempo certo. E a gente vai ler mais um trechinho aqui para encerrar a nossa live, versículos 11 ao 14 do capítulo 3. Tudo que Deus fez é apropriado para cada tempo. Deus também pôs a eternidade no coração do homem, sem que o homem possa abarcar as obras de Deus, as obras que Deus faz desde o princípio até o fim. Compreendi que não há nada melhor para o homem que alegrar-se e ter bem-estar na vida. Mas também é dom de Deus que o homem coma e beba e desfrute do produto do seu trabalho. Compreendi também que tudo que Deus faz é para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus fez assim para que o temam. Desfrutar do fruto do seu trabalho é dom de Deus. Olhar para a eternidade foi Deus que colocou no nosso coração. Às vezes nosso olhar vagueia e a gente fica olhando para essa eternidade e comparando com o nosso tempo finito. E a gente não desfruta
do dom que Deus nos deu, que é se alegrar e ter bem-estar na vida. É o que está escrito nesse texto. Devemos buscar alegria e bem-estar? É dom de Deus. Devemos desfrutar do fruto do nosso trabalho? É dom de Deus. Contemplar a eternidade? Deus colocou no nosso coração esse anseio pelo eterno. Não devemos comparar o que é eterno com o que é finito. Isso não é compatível. Não tem como ligar uma coisa na outra. Este desfrute do trabalho, o fruto do trabalho é dom de Deus, não se compara à eternidade. Deus está nos mostrando o que com isso, pessoal? Tudo isso aqui é bom. Comer, beber, se alegrar é bom. Mas a eternidade é melhor. É isso que a gente tem que buscar. E aqui a gente encerra esse comparativo entre eterno e finito. Ele vai terminar com a porção humana em meio às injustiças, que vai dos versículos 16 a 22. Então, Salomão ele fez esse comparativo entre eterno e finito. Ele falou do que é bom, do que não é bom. Então, que a gente pegue isso para nós hoje, que nós meditemos nisso. Sabedoria é saber desfrutar do que é bom. E quem vai te mostrar o que é bom é Deus. É dom de Deus saber desfrutar disso. Então, desfrutem do que é bom. Busquem o que é eterno. Busquem a Deus e Ele vai te dar sabedoria para fazer tudo isso. E assim nós encerramos a nossa live de hoje. E oramos agradecendo a esse Deus eterno que nos mostra o que é bom. Pai, obrigado por este conhecimento maravilhoso que o Senhor nos permitiu lapidar aqui hoje, Pai, que o Senhor nos permitiu buscar, Pai. Que esse conhecimento do que é santo, do que é justiça, do que é eternidade, venha tomar conta do nosso coração, nos dê capacidade, Pai, de decidir as coisas, discernimento, Pai. Nos dê, através da sua justiça, Pai, o dom de desfrutar das suas coisas, Pai, o dom de ser justo, o dom de ser misericordioso, Pai, o dom de saber aproveitar as coisas que o Senhor nos dá, Pai. Nos dê o dom de sermos generosos para compartilhar, para doar, para dar àquele que precisa, porque o Senhor tem nos dado mais do que merecemos, Pai. Então, muito obrigado, Pai, por este dia maravilhoso, por este domingo, Pai, que as pessoas venham abrir a porta dos seus corações e as suas casas para receber, Pai, este dom maravilhoso que o Senhor tem nos dado, que é te conhecer através da Tua palavra. E isso tem nos dado discernimento para saber desfrutar do que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Então que venhamos a aproveitar na plenitude tudo isso e que isso desperte um desejo maior em nós pela eternidade, Pai, por te buscar e te conhecer e saber que essas coisas são passageiras, mas o Senhor não é passageiro, Pai. O Senhor é eterno e estaremos com o Senhor em breve, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Galera, fiquem com Deus e até o próximo domingo.